Boa noite, igreja, vocês estão bem? Amém? Então tá bom, então amém. Deixa eu só me arrumar aqui que eu estou atrapalhado, só um minuto. Irmãos, que o Senhor encha o nosso coração de graça e nos faça enxergar aquilo que esse mundo caótico não enxerga, que é o próprio Deus e sua glória, e que possamos então enxergar o Senhor e sua glória. Essa é a nossa oração nesta noite. Queremos ser encontrados pelo Senhor nessa noite. Queremos a visitação do Pai nesta noite, nesta hora. Como foi o preenchimento desse espaço em meio a esses louvores. Visita-nos, Senhor. Visita as camadas mais profundas mesmo do nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, vocês já deu assim para fazer uma leitura de como vai ser esse ano na vida de vocês, assim, na vida de cada um? Já deu para os primeiros dias do ano, já deu assim sinais de como será esse ano ou não? Já deu para entender como que foi? Eu conto como foi o meu. E aí talvez vocês fiquem mais livres assim para fazer o entendimento. O meu ano ele terminou agitado, corrido e cansado. E aí terminou o ano, começou um novo, agitado, corrido, e eu continuo cansado. Sabendo que tem um ano todo pela frente. Ainda a Camila me disse que esse é o tal do ano bissexto. Ficou mais longo ainda. Aleluia. É assim que a gente começa. E por que eu estou falando essas coisas, irmãos? Porque é comum assim o ser humano fazer planos, né, de resoluções, não é isso? Toda vez que o ano inicia, termina um, inicia outro, a gente já começa, vou cuidar mais da saúde, compra um kit de treinamento, já se inscreve numa corrida, não é assim? A gente já começa a fazer umas mudanças, corta o cabelo, muda de casa, muda de ambiente. Tem uns que são mais radicais, troca de amizade. Mas é comum o ser humano nessa época da vida, do ano, fazer esse tipo de acordo consigo mesmo, né? É comum o ser humano correr atrás de metas, de posições, de destaque, de resoluções, alguns de status, de dinheiro, de fama, de coisa tal. E pasmem, gente, esse tipo de coisa, ele não é exclusivo do ser humano ímpio, vamos colocar assim, mas também do ser humano evangélico. Mas antes da gente querer todas essas coisas como metas, como objetivos, o importante é a gente querer habitar num lugar onde todo ser humano deveria habitar. Tem um lugar, irmãos, que precisamos habitar, tem um lugar do qual devemos habitar, e esse lugar é a presença do nosso Deus. É a presença do nosso Deus. Hoje, o Senhor nos convida a fazer uma visita à sua presença. Abram suas Bíblias lá no Evangelho não, é Evangelho também, né? No livro de Jeremias, no capítulo 18, um texto muito conhecido, nós vamos ler ele, do verso 1 ao verso 12. Jeremias no capítulo 18, do 1 ao 12, a palavra do Senhor diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos,
ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar ou destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Eita, que o Senhor nos dê graça hoje nessa mensagem aqui, que tocou profundamente o meu coração. Irmãos, Jeremias é o profeta chorão, assim ele é conhecido. Jeremias é o profeta que exerceu o seu chamado por um longo período. 3 reis contemplaram o período em que Jeremias foi profeta de Deus nessa terra. E então Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele descobre que o Senhor o conhecia mesmo antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Jeremias, ele então tem essa revelação de Deus ali, quando ele é encontrado pelo Senhor, e é lindo ver o Senhor declarando que mesmo antes deste homem vir a ser ali um embrião no ventre de sua mãe, Deus já tinha dado uma missão a Jeremias. A missão que era pregar o ano do Senhor, a missão que era denunciar o pecado do povo de Deus contra Deus. Jeremias foi chamado a dizer ao povo assim: arrependam-se, arrependam-se, voltem para o Senhor. Um homem, irmãos, que antes de nascer já tinha a missão de falar com o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse se converter de seus maus caminhos. Eu aprendo 2 coisas aqui, irmãos. A primeira é: eu acho que esse homem era odiado. É ou não é? Eu acho que esse homem era um homem solitário. Quem quer ser amigo de alguém que denuncia pecado, irmão? Quem é amigo de alguém que foi levantado para denunciar o pecado? E não é o pecado do mundo, mas o pecado do povo de Deus. Então eu penso que esse homem era um homem solitário, um homem sem muito amigos. E a segunda coisa, irmãos, que eu aprendo aqui e eu compartilho com vocês é: por que é que nossa pregação mudou? Eu digo, por que é que a nossa pregação mudou? Ela se resumiu a apenas dizer: Jesus te ama, querido. Não é assim? Quando a gente vai fazer um evangelismo, a primeira coisa que a gente proclama é: Jesus te ama, querido. E ama mesmo. Mas por que é que a nossa pregação mudou? Se os profetas pregavam: arrependam-se, voltem-se para o Senhor. Se João pregou: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O próprio Jesus pregou: arrependa-se, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Por que é que a nossa pregação mudou e a gente simplesmente diz: Jesus te ama, querido? Quando foi que isso aconteceu? Essa é uma lição que eu deixo aqui assim como reflexão para nós. Mas Jeremias, voltando aqui, era o profeta que orava pelo povo, e ele orava com intensidade. Ele orava de tal maneira que
Um dia o próprio Senhor chega para Jeremias e diz assim: basta, Jeremias, pare de orar, porque este povo é um povo de dura serviço, é um povo com coração rebelde, é um povo que não se converte. Chega, Jeremias. E mesmo assim, esse profeta continuava intercedendo pelo povo de Deus. O Senhor, ele chega a trazer exemplos claros assim na história, que se a gente olhar o capítulo 13, o Senhor, ele chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, vai até o mercado, compre um cinto de linho novo, que nunca foi usado, e amarre em sua cintura. Após isso, Jeremias, vai até o rio, não molhe ele, não lave esse cinto, mas vai até o rio Eufrates ali, e pega esse cinto e esconda ele no rio. E foi assim que Jeremias fez. Depois, o Senhor fala de novo a Jeremias e diz: Jeremias, agora vai lá até o rio, e aí você tira o cinto que você escondeu lá do rio e veja como ele está. E Jeremias fez dessa forma, e o Senhor fala: como é que está o cinto, Jeremias? E Jeremias então olha e fala: o cinto, ele está podre, o cinto apodreceu. E então o Senhor completa: assim farei com esse povo. Vou apodrecer o orgulho de Judá, vou apodrecer o orgulho de Jerusalém, porque esse povo não quer me ouvir, porque esse povo só quer escutar os seus próprios corações teimosos. Assim como o cinto, ele serve para se apegar à cintura da pessoa, assim como esse cinto que serve para se apegar à cintura, Israel e Judá foram criados para se apegar a mim. É isso que o Senhor fala. Eita, irmãos, está entendendo a obra que o Senhor quer realizar hoje no seu coração? Deus está vendo tudo, irmão. Ele conhece tudo e Ele conhece todos. Mas tem uma coisa aqui que é muito difícil: é fazer a vontade do Senhor. Esse profeta fez a vontade do Senhor, mas é difícil. No capítulo 20 ele chega ao ponto de dizer: todos zombam de mim, todos riem de mim quando eu abro a minha boca para dizer a respeito de ti, todos riem de mim diariamente, porque falo sobre violência, porque falo sobre destruição, porque falo sobre o dia do Senhor, e todos riem de mim diariamente. Mas se eu digo, e isso é Jeremias falando, mas se eu digo ao meu coração, mas se eu digo: eu não mais anunciarei o seu nome, nem a sua mensagem, a sua palavra arde em meu coração como um fogo que não me dá descanso. Os meus ossos é como um fogo em meus ossos, é assim a tua palavra. Eu tento contê-lo, eu tento abafá-lo, eu tento neutralizá-lo, mas eu não consigo, eu não tenho descanso até eu proclamar a tua palavra. Seja com ações, porque nós somos do povo que temos um fogo cerrado no peito e que não nos dá descanso, e é isso que Jeremias declara aqui, mesmo quando o Senhor diz: basta, Jeremias, não ore mais por esse povo. E Jeremias fala: eu tenho um fogo cerrado no peito. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para dizer, para mostrar que o tempo que Jeremias viveu não foi fácil, não. O povo estava rejeitando a palavra de Deus. Mas tem outra lição aqui que a gente aprende, irmãos. E qual é essa lição? O amor paciente do qual Deus conduz seu povo. Deus tem um amor paciente pela minha vida e pela sua vida. O povo aqui rejeitava a Deus, irmãos. E por que ele rejeitava a Deus? Porque os seus corações eram rebeldes. Porque os seus corações eram endurecidos. Eu estava conversando com a Camila, minha esposa, e a gente chegou a uma conclusão. Nesse final de ano aqui, nós chegamos a uma conclusão que
esse mundo, que os desejos, que as seduções, que as propostas, que os comportamentos são exatamente para que o meu e o seu coração ele seja endurecido. Todas essas coisas que esse mundo oferece são exatamente para que uma parte da nossa vida morra de uma vez por todas e nunca mais volte a viver. E essa parte da nossa vida que esse mundo quer destruir é exatamente a parte que nos liga a Deus, é exatamente a parte que nos envolve em Deus, que é o nosso coração. Quer ver só um exemplo simples disso, irmãos? O lugar que eu trabalho, eu trabalho num coworking, que é novidade, né, para nós, né? Que é um lugar onde várias empresas trabalham ali, dividem o mesmo espaço. Empresas grandes, empresas pequenas, empresas de um monte de gente, empresas de uma só pessoa. E é uma rotatividade incrível. As pessoas elas ficam uma semana, apenas um dia, um mês, um ano, elas mudam o tempo todo. E é um lugar assim, vivo, cheio de gente. Mas ninguém cumprimenta ninguém. Ninguém dá bom dia. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Você entra no elevador, você olha e fala bom dia, a pessoa fica quieta. Dá vontade de falar em outros idiomas, né? Para ver, talvez não seja o português, né? Que ela entenda, né? Aí você... Simples esse exemplo, não é? Quem mora em apartamento sabe como é, né? Você entra no elevador, sai do elevador. Bom dia, boa noite. E, irmãos, não tem resposta não, ou tem? Vai, de 10 vezes, 2. Uma vez eu fiz um curso, meu professor, ele é da área do RH, e aí sabe o que ele falou? Que as empresas de RH estavam bolando uma estratégia para ensinar as pessoas na empresa a se cumprimentarem. É duro, né, seu Roberto? Meu sogro gosta de dar bom dia para as pessoas. E muitas vezes ele não tem retorno. Irmãos, são essas investidas simples que têm feito nosso coração endurecer. A gente acha que o inimigo vai vir com uns negócios muito doidos. E aí a gente vai entender então que é o inimigo. Mas ele vem com uma frieza aqui, com uma falta de sensibilidade ali, com mais uma mesmice aqui. E aí a gente vai ficando igual ao mundo. A gente entra e sai sem dar bom dia. Aí uma pessoa cai e se machuca, a gente, opa, não foi comigo, tá tudo certo. Aí acontece uma tragédia, aí conta pra gente, nossa, sabe o que aconteceu lá na casa de fulano? Daí gente... Puxa, bom, o importante é que aqui está tudo bem. E aí os nossos corações vai ficando endurecido. Eu quero dizer, irmão, que se você é essa pessoa hoje, que de repente algumas coisas pararam assim, começaram na verdade a ficar normais assim para você, se seus sentimentos assim parecem estar morrendo dentro do seu interior, meu irmão, esse convite é para você nessa noite. É para você nessa noite. Portanto, eu digo para você, se prepara, porque o oleiro, ele te chama. Se prepara, porque o oleiro te chama nesta hora. E a minha oração é para que o Espírito Santo conduza essa voz do oleiro te chamando neste momento, e que essa voz penetre mesmo nas camadas mais profundas do seu coração. Se prepara, porque o chamar do oleiro não é uma sugestão. Se prepara, porque quando o oleiro chama uma pessoa, não é algo que é opcional, mas quando o oleiro nos chama, é uma ordem, é um imperativo. Ele vem de cima para baixo. Foi isso que ele falou lá em Ezequiel 2, e ele diz: filho do homem, põe-te em pé, pois eu falarei.
O Senhor quer que você veja coisas extraordinárias. O Senhor deseja que você viva coisas extraordinárias. Mas uma coisa te falta: se posicione como um servo de Deus. Se posicione, tome posição. Dentro das suas resoluções que você gostaria de completar esse ano, coloque a primeira: se posicione. Todo mundo faz planos, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem ideias, mas de uma vez por todas, coloque isso, mas na ponta do seu plano: eu vou me posicionar como um servo de Deus, porque eu ouvi um dia que o oleiro estava me chamando, dizendo: ei, levanta-te e desça até a casa do oleiro, pois ali eu lhe falarei. Precisamos nos posicionar, igreja. Chega de terceirizar situações. Chega de terceirizar responsabilidades. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Chega de terceirizar a fé, irmãos. Nós estamos terceirizando até a fé. Tem algo que é para nós fazermos e a gente não consegue, porque a gente pensa assim: não, isso só pode ser coisa de pastor. Não, irmão. Se Deus permitiu que você visse, vai lá e ora. Vai lá e clama. A gente precisa estar posicionados. E a palavra do Senhor é clara: levanta-te e desça. Vamos observar um pouco aqui as características do oleiro, irmãos. Jeremias foi esse homem chamado a descer à casa do oleiro, para receber uma mensagem de Deus para a nação de Judá, e ali os moradores de Jerusalém. E ali a primeira coisa que ele vê qual é a primeira coisa que Jeremias vê quando ele vai até a casa do oleiro, irmãos? Ele vê o oleiro. Ele vê o oleiro. O oleiro estava ali. E a pergunta que eu faço aqui: como é que o oleiro estava, irmãos? Ele estava trabalhando sobre as rodas. Ele estava ali moldando um barro e fazendo dele um vaso novo. O oleiro estava ali. A lição que eu tiro daqui é que Deus se importa sim com a minha vida, e que Deus se importa sim com a sua vida. Que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos no propósito, mesmo porque algum motivo aqui a palavra do Senhor é clara e ela está dizendo que o vaso se estragou. Nós não sabemos o motivo, mas a verdade é: o vaso se estragou. Mas o que é que esse oleiro faz, irmãos? Ele põe o vaso de canto? Não. Ele olha para o vaso assim e declara: imprestável. Controle de qualidade do oleiro: imprestável, não serve para nada. Não, irmãos. Mas o oleiro, ele é o único que consegue fazer o barro dar liga novamente. Está entendendo? Irmãos, o Senhor é o oleiro e Ele sabe muito bem o que faz, irmãos. Ele sabe muito bem do que precisamos. Mas a gente precisa se dispor e ir até a casa do oleiro. Nós sabemos o endereço da casa do oleiro. Nós sabemos o endereço da presença de Deus, irmãos. É quando a gente coloca o nosso coração aos pés do Senhor. É quando nós fechamos os nossos olhos para esse mundo caótico,
cheio de resoluções, cheio de ideias, cheio de estratégias, como foi o que o Douglas ministrou aqui. Retém, acumule, multiplique, ao invés de semeie, compartilhe e abençoe. Mas tem uma verdade aqui, irmãos, nesse texto. E a verdade aqui, irmãos, que a gente não pode deixar passar é: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, a verdade aqui é que o vaso estragou. A verdade aqui é que o vaso desfigurou-se. E aí eu fiquei pensando nisso, irmãos. E eu fiquei pensando, quando foi que o vaso se desfigurou? Opa! Fala que o oleiro estava trabalhando e o vaso que estava na mão dele se desfigurou. Eu fiquei pensando, quando foi que isso aconteceu? Isso aconteceu, irmãos, quando a humanidade decidiu caminhar segundo seus próprios desejos. Lá em Gênesis 3, o vaso se estragou. Lá no início, lá na origem, o vaso se estragou. Lá na origem, o vaso começou a desfigurar-se da imagem do Criador. E não é assim que a gente tem vivido, irmãos? Procurando um mundo segundo nossa imagem, segundo nossas ideias, segundo nossos propósitos, irmãos. Mas não um mundo segundo a imagem de Deus, um mundo segundo o propósito de Deus. E aí a gente vai gastando toda a nossa vida fazendo tudo que a gente acha que é bom, mas não agrada a Deus. E então, quando a gente percebe, o nosso coração está endurecido, indiferente, frio, não aquece mais. E aí passa ano e vem ano, e a mudança do ano nos faz atinar para algumas resoluções, mas nenhuma dessas talvez seja: eu preciso descer até a casa do oleiro. Deus mostra como o oleiro trabalha para esse profeta, e Deus mostra como esse oleiro trabalha nas nossas vidas. É Ele quem molda, irmãos, é Ele quem dá forma, é Ele quem cuida. Ele não jogou o vaso que se desfigurou fora, mas Ele quebrou e fez outro da mesma substância. Mas tem uma condição, irmãos, de transformação aqui. E essa condição, a gente leu aqui nos versos 10 até o verso 17, é arrependimento. Deus está dizendo que Ele é aquele que levanta e derruba. Ele é aquele que abençoa e que amaldiçoa, mas o coração do ser humano tem que estar voltado ao Senhor. Então Ele está falando de arrependimento. Ele está dizendo, quando uma nação ou uma pessoa ouve a sua voz e pratica o que Ele ordena, e pratica o que Ele pede, sugere, ensina, orienta, a paz, a vida, a conserto, a mudança de coração é o segredo aqui, irmãos, é o segredo. O salmista já dizia que Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não despreza. O convite é para hoje, igreja. O convite é para agora. O nosso coração precisa ser transformado. Senão, eu digo mais uma vez, termina ano, vem ano. E por conta das carências, por conta dos sentimentos,
o nosso coração vai se endurecendo dia após dia. Oh, meu Deus. Eu sinto meu espírito mesmo, igreja, de verdade, que Deus está querendo fazer uma obra por completo em vidas aqui hoje. Mas uma obra assim completa, sabe aquela obra assim que é feita uma vez e ela dura para sempre? Grave isso no seu coração, viu? O oleiro, ele não está à toa. Ele continua na casa moldando barro. Ele continua trabalhando, irmãos. Ele continua dando forma ao barro. E Deus deseja que você e eu vivamos de uma forma honrosa nessa terra, de uma forma completa, de uma forma inteira, não apenas em um aspecto externo, não apenas numa aparência externa, mas completo de dentro para fora, não como uma aparência apenas de um bom vaso, mas de uma vida nova, irmãos, de uma mente nova, de um coração novo, com novos hábitos, com nova vida, com novos sonhos. Tem muito, eu vou chamar de evangélico, mas tem muito evangélico, irmãos, com velhas vidas, com velhos hábitos, com velhos ritos, com velha aparência, muitos evangélicos irredutíveis, inflexíveis. Apenas na aparência, irmãos. E portanto, até parece que está nas mãos do oleiro. Mas se estragou. Por algum motivo, que eu não sei muito bem qual é. Ele se desfigurou. O que eu quero dizer é, ele fala como. Ele tem algumas ações mas o coração rejeita. O coração rejeita. Olha só o verso 12 aqui, irmãos. Olha o que está escrito no verso 12. Depois que o Senhor declara tudo isso, ali através da vida de Jeremias, olha o que o povo diz: não perca tempo. O povo respondeu assim: não perca tempo. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Não perca tempo. A gente vai continuar a viver do jeito que a gente acha que está bom. Oh, irmãos, eu não sei o que foi que fez esse coração endurecer assim, de tal forma. Eu não sei se foram amizades quebradas, uns relacionamentos frustrados, uma confiança que de repente foi traída, injustiça sofrida, abusos, humilhações, fracassos, perdas, carências. A lista é grande, irmãos, de coisas que têm endurecido o nosso coração, mas hoje, nesta hora, através da sua palavra, o Senhor nos diz: desça hoje à casa do oleiro, pois ele te convida, ali ele falará com você. Desça hoje à casa do oleiro. Mas sabe, irmãos, o que eu acho curioso? Que nesse momento tem gente dizendo assim: ah, que palavra boa, pena que fulano não veio. Ah, que culto esse foi bom, pena que não veio. Tem gente que está achando que as palavras não é para si não, irmãos, porque talvez já atingiu uma maturidade espiritual no meio religioso, ou talvez tenha atingido uma função na sociedade tão grande, que fala: eu não posso levantar minha mão e dizer que eu preciso do oleiro, não. O que é que minha família vai pensar de mim?
O que é que meus filhos pensarão de mim se eu for vulnerável a esse ponto de dizer, não, eu preciso do oleiro sim. Não, mas eu sou um líder na minha igreja. Eu sou um pastor. Irmãos, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu sou o primeiro a precisar estar na casa do oleiro. Eu sou o primeiro que entendo que preciso estar na roda do oleiro, sendo moldado, amassado, tendo forma, tendo cor, tendo vida, tendo ânimo. O que eu quero dizer é que a sua história não acaba aqui não, irmão. Nós lemos aqui, nós vimos. O oleiro, ele não remendou o vaso. Está entendendo? Ele não deu um jeitinho. Talvez essa seja a solução para muitos problemas. Às vezes as pessoas estão com Cristo achando que Cristo vai dar jeitinho. E eu sinto te dizer, irmãos, hoje, mas não tem jeitinho com Cristo. Tem transformação. Tem transformação, não tem jeitinho. Ou morre e nasce de novo, ou não vai ter jeito, não tem jeitinho com Cristo. Ele quebrou o vaso e do mesmo ele fez novo. Seja transformado pelo oleiro, irmãos. Tenha nova vida nesta noite, tenha novos sonhos a partir de hoje, tenha novos hábitos, tenha novos comportamentos a partir de hoje, dentro do seu lar, no meio da sociedade, no caos do seu trabalho, no caos que esse mundo tem vivido, mas tenha nova vida, porque o oleiro te chama hoje. Começa esse ano, irmãos, pisando na casa do oleiro. Precisamos trazer à memória isso, irmãos. Precisamos crer que a gente precisa levantar e descer até a casa do oleiro. Eu vou bater muito nessa tecla. Precisamos descer, irmãos. Precisamos sair do nosso lugar de conforto. Precisamos sair do trono que nós criamos e descer até a casa do oleiro e permitir que ele quebre o vaso e faça novo novamente. Precisamos entender, irmãos, que a gente precisa de Deus e ponto final. Ponto final. As nossas habilidades, as nossas competências, nossos virtudes, nosso. Tudo isso não faz sentido sem o Senhor. Nós precisamos de Deus. Ponto final. Quer seja novinho, quer seja um senhor de idade avançada, precisamos de Deus. E precisamos assumir isso logo nas nossas vidas, irmãos. Às vezes eu falando aqui parece que eu estou sendo exagerado, não é? Mas não estou sendo não. Quer ver só uma coisa? Isaías 45, quando Deus chama ali Ciro como libertador do povo de Israel, imagina o povo vendo isso. Então chega um momento que Deus, ele ensina o povo novamente, porque o povo achava que podia viver sem o Senhor. E no capítulo 45, no verso 9, ele diz assim: ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você me gerou? Ou à sua mãe: por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o teu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordem a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano.
as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Precisamos do Senhor, irmãos. Precisamos do Senhor. No mesmo Isaías, o povo estava com uma cegueira espiritual terrível, e em Isaías 29:16 o Senhor diz a mesma coisa. Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: ele não sabe de nada? Esse mundo polarizado, irmãos, que uma simples pesquisa nos dá todas as respostas. Às vezes a gente acha que a gente é Deus, né? Não é? A gente estava numa conversa esses dias, né? Que hoje nas inseminações você escolhe como você quer ter o filho. Eita lá, eu quero com o olho de tal jeito, e o cabelo da cor de tal jeito. E aí, se possível for, quando crescer, que tem um rosto assim mais quadrado. Eu quero assim. E eu não sou contra, viu, inseminação, nada disso, irmãos, nada disso, tá bom? Mas nós estamos meio metidos a ser Deus, não é? A gente faz e tem que acontecer. Nós não temos o controle de todas as coisas. Quem tem é o Senhor. E é bom a gente já aprender isso logo, irmãos, para que a gente tenha uma vida plena, completa, cheia de virtudes do nosso Deus. Que nessa noite a gente saia daqui prostrado, sabendo o endereço da casa do oleiro, sabendo que a gente tem que colocar o pé lá na casa do oleiro e clamar a esse Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós e das nossas vidas, e das nossas crianças, e das nossas esposas, e dos nossos maridos, e que Ele tenha misericórdia das nossas nações, e que Ele tenha misericórdia deste mundo, e que a gente um dia o veremos face a face, e então não precisaremos ser mais moldados, porque teremos um corpo semelhante ao Altíssimo, um corpo glorificado, numa nova vida, onde Ele mesmo já criou. E lá em Apocalipse Ele diz: eis que tudo já foi feito. Temos um encontro aqui, irmãos, temos um convite nesta noite, mas temos também uma decisão a ser tomada. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser feito, refeito, mexido, esquadrinhado, arquitetado, amassado, moldado. Eu preciso disso. Então eu vou pedir para você se levantar nessa hora. Fechar o seu olho aí. E mais uma vez, irmãos, entrega mesmo sua vida para o Senhor. Mesmo que seja uma oração silenciosa, mas comece a dizer: Senhor, todas as áreas da minha vida precisam passar pela cruz, Pai. Se possível for, me coloque na roda novamente, para que eu seja moldado pelo Senhor, Pai. Para que as minhas ações, Pai, elas não sejam mais ações pecaminosas, para que a minha vontade seja parecida com a sua,
para que mesmo as marcas que esse mundo tem construído em mim, dizendo retenha, retenha, construa, multiplique, guarde, mesmo as marcas da indiferença, de pessoas adultas tendo que aprender a dar bom dia, mesmo que essas marcas, Senhor, elas tenham mesmo me atingido, que o Senhor, que é o oleiro e sabe dar forma ao barro, dá liga novamente a este barro, para que esse barro volte a ser sensível, para que este barro volte a ser amoroso, para que este barro volte a ser altruísta, para que este barro viva de forma plena, completa e íntegra, em nome de Jesus. Senhor Deus, está aqui o teu povo, Pai, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, Pai, que nesse ano que já se iniciou, com mais uma vez o teu povo cansado e sobrecarregado, fadigado em tua presença, Pai, que o Senhor, Pai, nos dê mesmo descanso em meio ao caos deste mundo, Pai, que possamos, Senhor, olhar a tristeza nos olhos e sorrir, Pai, que possamos, Senhor, ter resoluções sim, metas, sonhos, hábitos novos, mas tudo, Senhor, santificado pela tua presença, Pai. Nos ajuda a ter uma nova vida e que possamos, Senhor, dar passos de fé, Pai, diante da tua presença em favor dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, lança do nosso meio o choro, o gemido, a frieza, a falta de sensibilidade, e faz-nos, Senhor, viver a vida do qual o Senhor na eternidade arquitetou para os teus filhos e filhas, em nome de Jesus, sabendo que todo trabalho é do Senhor, pertence a ti, pois o Senhor é o oleiro e nós o barro, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, Ei, Jesus. um vaso
transbordar tua glória, tua glória, dependo do Espírito de Deus, dependo de sua graça e poder, dependo do Espírito de Deus, dependo de sua unção bem mais que o ar, porque me vale mais que respirar, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão aqui no templo, seja com todos que nos assistem em casa, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Amém. Amém.